Graça e paz, que alegria! Estamos já chegando na nossa quinta aula do nosso módulo 5. É isso aí, realidades da nova criação, realidades da nova criação. Vimos aí na última aula o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Que preço alto, né? O preço de sangue, mas para nos resgatar, para nos redimir. Agora nós precisamos entender os aspectos legais e os aspectos vitais, né? Vamos entrar um pouquinho aqui na questão de direito, aspecto legal e aspecto vital. Legalmente, o que ele já fez, e o aspecto vital, aquilo que nós nos apropriamos do que legalmente temos por direito. Redenção significa comprar de volta. Lembra da história do barquinho? O pai comprou o barquinho de volta, o pai pagou o preço e o menino entendeu, agora você é meu duas vezes. Uma porque meu pai te fez e outra porque, na verdade, meu pai pagou o preço para te comprar de volta. Redenção, redimir, trazer de volta ao antigo dono, trazer de volta ao Criador, trazer de volta para Deus, ou seja, fazer voltar às mãos do antigo dono mediante pagamento, mediante a paga do resgate, né? Redenção é resgate, nós somos dele porque ele nos criou, ele nos fez e ele nos comprou de volta pelo seu sangue. Somos dele duas vezes. Então a redenção é uma realidade da nova criação. Agora nós temos que entender então o aspecto legal. Legalmente o preço já foi pago, legalmente posicional já pagou, que a dívida que havia de ser paga já foi paga. O que Deus já fez por nós em Cristo Jesus já é realidade, isso aí é passado. A obra da cruz do Calvário, Jesus não vai morrer numa cruz para te resgatar, para te redimir, ele já morreu na cruz do Calvário, a obra da cruz, a mensagem da cruz que devemos propagar em todo o tempo. Alguma coisa que foi estabelecida no passado para trazer o benefício para você no presente. Alguma coisa que foi estabelecida no passado. Nenhum crime tem que ser pago duas vezes. Se alguém já pagou, não precisa ser pago de volta. E Jesus pagou o preço, pagou o crime, pagou a condenação. Então, não é quando você aceita Jesus que ele vai resolver o problema dos pecados. O problema do pecado já foi resolvido há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. E Jesus não está mais na cruz. Jesus não é mais aquele pequeno menino da manjedoura. Isso foi passado, né? Jesus não é mais o cordeiro que vai vir para morrer. Não, ele já morreu e já ressuscitou. Morreu como cordeiro, ressuscitou como leão. Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, 25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Então Jesus foi entregue pelos nossos pecados, mas ressuscitou para nossa justificação. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, a morte de Jesus é o aspecto legal da nossa redenção. Ele já morreu na cruz do Calvário. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. 2 Coríntios capítulo 5, versos 19 a 21. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, em nada, ele nunca pecou, mas ele se fez pecado por nós, para que nele, por intermédio dele, fôssemos feitos justiça de Deus. Deus agora confiou em nós a palavra da reconciliação. Os anjos queriam pregar o evangelho, Deus não autorizou, Deus não permitiu. É a igreja que tem que fazer, é você que tem essa responsabilidade. Então precisamos dizer isso ao mundo, que Deus não mais está irado com a humanidade, que a porta da graça está aberta.
Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Ou seja, em Cristo Jesus, Cristo nos reconciliou. E ele reconciliou a raça humana, a espécie humana inteira. O homem estava em uma posição errada para com ele, éramos inimigos, mas Cristo nos resgatou da maldição. Cristo restituiu, Cristo reconciliou a nossa posição para com ele. Isso é o aspecto legal. Isto é o que ele fez legalmente. Ele foi feito pecado por nós. Ele não somente se identificou com a espécie humana, ele não somente substituiu, ele tomou os nossos pecados. Agora, o que precisa? Precisa que o evangelho seja pregado à humanidade e a humanidade aceite para que possa ser colocado o aspecto legal vital, o aspecto legal na prática. Ou seja, o homem aceita isso quando ele conhece a verdade e ele confessa Jesus como Senhor e Salvador. Isso seria o aspecto vital. Jesus foi feito pecado por nós, não somente tomou nossos pecados, mas foi feito pecado. Tito, capítulo 2, verso 14, nos diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Um povo especial, zeloso de boas obras. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir. Remir aqui, a palavra no original em grego é lutrou. E lutrou significa libertar pelo pagamento de resgate. Libertar pela paga, redimir, liberar, dispor, absolver. Ele absolveu a humanidade do pecado, ele absolveu a humanidade da condenação e da culpa. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Então esse texto está falando acerca do aspecto legal, fala da nossa posição, ou seja, o que Deus já fez por nós em Cristo Jesus, lá no passado, há 2000 anos, né? Legal. Pela lei, legalmente, Jesus já pagou o nosso crime, Jesus já pagou a nossa dívida, nosso escrito de dívida, ele riscou, ele cravou na cruz e nos deu a carta de alforria, nos deu a liberdade. Conhecereis essa verdade e a verdade vos libertará. Legalmente, pela lei, o aspecto legal, o problema do pecado já foi eliminado. Então, ninguém é pecador mais? Não, agora precisa se apropriar do que ele fez e precisa aprender a andar na realidade da nova criação. Efésios capítulo 1, 7 e 8. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Em quem? Em Cristo Jesus temos a redenção. O que é a redenção? Perdão total. Em quem nós temos o perdão total pelo seu sangue. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, cabe a nós podermos pregar o evangelho, propagar, anunciar ao mundo que você pode ter relacionamento com Deus, que você pode ser resgatado, restaurado, redimido através do sangue de Cristo Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 47, Lucas 24, 47, nos diz assim: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E em seu nome, em nome de Cristo, se pregasse o arrependimento
e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Remissão aqui no original se chama afesis ou afesis, livramento da escravidão ou da prisão, remissão ou perdão dos pecados, exoneração, libertação, enviar para fora. Em verdade, o homem não tem mais problema com os pecados. Pecado não é mais problema. O problema é o homem aprender a andar em justiça. O problema agora é o homem viver, como viver em justiça, como aprender a andar em justiça. Evangelho de João, capítulo 16, versos 8 a 11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então ninguém vai para o inferno por causa dos pecados que comete. Plural. Ninguém vai para o inferno por causa dos feitos, dos pecados. Agora, qualquer um vai para o inferno por causa de um único pecado: não ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, o que pode te levar à condenação não são os pecados que você pratica, mas é o fato de você não ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque quando você tem Jesus, a graça te constrange a não permanecer no pecado. Quando Jesus se torna Senhor, o Espírito do Senhor te constrange a viver uma vida diferente, a viver uma vida separada do pecado. Se você conhece Jesus, sabe que ele veio, morreu e ressuscitou, e você até prega o Evangelho, mas ainda não venceu o pecado, é porque Jesus ainda não é Senhor da sua vida. Então você precisa rever a pedra do senhorio de Jesus para que, na verdade, você possa vencer o domínio do pecado. A nossa justiça, ela não é baseada no que nós fazemos. A nossa justiça, ela é baseada no que Jesus fez na cruz do Calvário em nosso lugar. É como se ele fosse um pecador. Há quase 2000 anos atrás, ele se fez pecado. Quanto a Deus, ele já pagou legalmente, ele já fez a reconciliação legalmente com o homem. Agora, basta o homem se apropriar. Aí é o aspecto vital. Basta o homem receber esta obra. Duas razões pelas quais alguém não receberia a remissão dos pecados. A primeira delas, por não saber, né? O povo perece por falta de conhecimento. E a segunda delas, por não querer. Segunda razão, por não querer. Aquele que ouve e fala: não, eu não estou preparado, não, eu não quero ainda. Não, cuidado, não adie uma decisão tão importante, porque você não sabe quando o Senhor vai te chamar, quando o Senhor vai requerer contas diante de ti. Então, na verdade, que você possa estar pronto, preparado, viver o hoje como se Cristo voltasse, ao menos para você, hoje. Esse é o aspecto legal que legalmente foi pago. Aí o aspecto vital. Vital é a prática, vital é se apropriar daquilo que é legal. Vital é quando nós conhecemos o aspecto legal e passamos a viver, vitalício, viver aquilo que legalmente já nos é direito. O aspecto vital é você aceitar a realidade como verdade na sua vida, é você experimentar a sua nova vida em Cristo Jesus, experimentar aquilo que Jesus já fez por você na cruz do Calvário. Então é exatamente aquela situação. Tem leis que nos beneficiam e por nós não conhecermos a lei, não nos beneficiamos desta lei. Então, na verdade, tem benefícios que é teu direito, mas enquanto você não sabe que aquilo é teu direito, você não desfruta. Como igreja, como instituição filantrópica, como associação, como organização, nós temos direitos mediante a lei, somos isentos de algumas coisas. Agora, isso é um aspecto legal, isso é lei que nos respalda a Constituição do país. É direito nosso, é direito teu, já te pertence. Agora, enquanto você não desfruta desse direito, embora tenha um aspecto legal, você não vive isso no aspecto vital. Então, na verdade, enquanto você não conhece, você
paga aquilo que na verdade você tem direito de isenção. Agora, quando você conhece e passa a desfrutar ou passa a requerer e viver aquilo na prática, isso se torna vital na tua vida. Romanos capítulo 3, 21 a 26. Romanos 3, 21 a 26. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Daquele que tem fé. Então a justiça agora se manifestou sem lei, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. A nossa justiça, ela é baseada por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele morreu em nosso lugar, ele nos substituiu, ele tomou o nosso pecado, ele se fez pecado por nós, por causa do que ele fez. Então, o problema do pecado foi resolvido na cruz do Calvário. Havia um enigma se um sangue inocente fosse vertido, se um sangue inocente fosse derramado pelos culpados, libertaria os culpados. E Jesus pagou esse enigma e correspondeu com a exigência desse enigma. O problema do homem agora não é mais o pecado. O problema do homem agora é aceitar o que Jesus fez por ele, se apropriar e viver isso num aspecto vital, cumprindo a liberdade que há em Cristo Jesus. O aspecto vital, prático, é apropriar daquilo que foi legal, apropriar daquilo que ele fez legalmente. Isso é, o que nós temos em Cristo e o que o Espírito Santo está fazendo em nós agora. É quando no meu coração eu aceito o que ele faz por mim, eu aceito que ele me religou, que ele me reconciliou, que ele pagou a dívida que era minha, que ele tomou o meu lugar, eu aceito a minha nova realidade nele, a realidade da nova criação nele. Ou seja, você tem o direito legal de usar o nome de Jesus. Isto é, o que temos em Cristo Jesus. Isto é, tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Se não soubermos o que pertence a nós vitalmente, através do ministério do Espírito Santo e com a palavra, jamais vamos desfrutar do que ele fez na cruz do Calvário para conosco. Você pode ter legalmente, sem se beneficiar dele na prática. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo. Esse é o aspecto vital, estar em Cristo. Temos que entrar neste novo de Deus, nessa realidade da nova criação. Colossenses capítulo 1, 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há mais condenação, por quê? Porque Jesus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, quitou a dívida. E pelo Espírito Santo, ele está operando em nós para produzir uma mente livre da condenação, para ressignificar a nossa vida e, na verdade, mudar a nossa mentalidade. Se não andarmos mais segundo a carne, mas passarmos a andar segundo o Espírito, não haverá mais condenação em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2,
versos 5 e 6. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele. Isso nos mostra onde nós estamos assentados no reino espiritual. No Espírito, estamos assentados com ele no trono de Jesus. Mesmo estando já lá, legalmente resgatados, no aspecto vital, ainda estamos no corpo dessa carne. No aspecto vital, ainda estamos mortos em nossos delitos e pecados. Por isso que mesmo tendo Jesus como Senhor e Salvador, você pode sim passar pela morte física, mas se você já resolveu sua morte espiritual, você vai ser livre da morte eterna. Você vai ser salvo da morte eterna, porque você já tem Jesus como Senhor e Salvador. Mesmo passando pela morte física, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna e você vai viver eternamente com Ele. Então nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados, porque estávamos cegos no entendimento, duros de coração, mas Deus nos vivificou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Legalmente você já está assentado nas regiões celestiais, vitalmente ainda não, mas na verdade, naquele grande dia, você vai ter essa recompensa. Então cremos que somos um com Cristo Jesus e cremos que Jesus Cristo está à destra de Deus, então estamos com Ele. Esse é o aspecto legal. Esta já é a realidade da nova criação. Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. Aonde está a cabeça, também o corpo tem que estar. E por que isso? Por causa da substituição e da identificação. Substituição significa o quê? Agir ou ser usado em lugar de outro. Ele substituiu. Substituição significa o quê? Tomar o lugar de outro, tá? Alguém que substituiu. Mas no Antigo Testamento, o animal, cordeiro imaculado, um boi, ou muitas vezes qualquer outro animal que era oferecido em holocausto, em sacrifício, também substituía, mas não tinha o segundo elemento, identificação. Identificação significa ser a mesma espécie, considerar, agir com igualdade, ter um forte laço, o qual faz você pensar, sentir, ser e agir como aquele com o qual se identifica. Identificação significa estar absolutamente identificado, igual, tomar para si o caráter de outro. Por isso que o Verbo se fez carne, por isso que Jesus é o Filho do homem, por isso que ele veio em carne e sangue. A sua vinda em carne e sangue é que, na verdade, nos comprou, seu sacrifício. Qualquer um outro que tivesse morrido pelo pecador não ia adiantar nada, porque também era pecador, era a mesma espécie, mesma semente, mas ele veio de uma semente incorruptível. Então agora nós vamos ver essas duas palavras, substituição e identificação na Bíblia. Substituição na palavra nós podemos encontrar mais uma vez no texto de 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado. Conhecer aponta para ter intimidade com isto, ter intimidade com alguma coisa. Ele não teve intimidade alguma com o pecado porque ele nunca pecou, ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós. Ou seja, isso é muito profundo. Jesus trocou a vida dele com a nossa. Jesus trocou de vida conosco, né? Ele se fez o que éramos para que nós pudéssemos se tornar o que Ele é. Ele se fez o que nós éramos para que Ele pudesse se tornar, para que nós pudéssemos tornar aquilo que Ele é. Então Ele que é eterno, Ele que é santo, Ele que é justo, Ele que é puro, Ele se fez pecado
para que nós que éramos pecadores, injustos e impuros, nos tornássemos como Ele é, santo, puro, justo e eterno. Ele morreu a minha vida aqui na terra para que eu pudesse viver a vida dele diante de Deus. Isso significa substituição. Hebreus capítulo 2, verso 9. Hebreus 2, 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Ainda no capítulo 2 de Hebreus, verso 14. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Pela morte de Cristo Jesus, aniquilasse o império de Satanás. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Jesus levou sobre si mesmo, ele mesmo sobre o madeiro, para que nós pudéssemos viver para a justiça. Isso já tinha sido profetizado pelo profeta messiânico por Isaías. Isaías capítulo 53, versos 5 e 6. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, cura já é uma realidade da nova criação. E nós precisamos entender que no aspecto legal ele já conquistou isso para nós. Agora precisamos trazer isso para o aspecto vital. O que ele levou lá, eu não preciso levar aqui. O que ele cravou na cruz do Calvário, eu não preciso carregar. Tudo que você descobrir que Jesus levou na cruz do Calvário, você não precisa mais ter isso sobre a sua vida. Ele próprio tomou sobre si, ele próprio levou em seu corpo. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18. 1 Pedro 3, 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Romanos capítulo 3, verso 25, Romanos 3, 25, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Jesus é a nossa propiciação, o sacrifício para fazer a reconciliação com Deus. Salmo 69, verso 9. Salmo 69, 9. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. O zelo da tua casa, o zelo que ele tinha pela obra do Pai, pelo templo, né, que somos nós, templo do Espírito Santo de Deus. Mateus capítulo 27, versículo 46, Jesus diz assim: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Jesus aqui provou da morte espiritual. Quando ele, em agonia no Getsemane, soa gotas de sangue, ele, na verdade, sabia desse momento que quando ele se fizesse pecado por nós, Deus Pai não tem comunhão com o pecado. Então ele iria provar o afastamento, ele iria provar a separação de Deus Pai. Por isso que, na verdade, ele soou gotas de sangue, por isso que, na verdade, ele não queria passar pela cruz. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele não queria passar por essa morte espiritual, mas ele venceu a morte espiritual.
Quando que Deus desamparou Jesus na cruz do Calvário? Quando ele se fez pecado por nós. Quando ele tomou o nosso pecado, ali ele estava nos substituindo. Então, em carne e sangue, ele tomou o peso do pecado. Eu sou o pecador e ele, que é justo, se fez pecado por mim para que eu pudesse ser como ele, justificado pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Deus não compartilha com o pecado. Então, nesse momento, o Senhor virou o rosto para ele e ele viu a separação, o afastamento. Jesus recebeu a ira de Deus pelo pecado da humanidade, sentiu esse vazio, sentiu a morte espiritual, sentiu o afastamento e ele clamou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Jesus não tomou nosso lugar para beneficiar a si mesmo, não, de maneira nenhuma. Ele tomou nosso lugar para beneficiar a nós, para que nós pudéssemos ter direito daquilo que Adão perdeu através da queda do pecado original. Então Jesus tomou a nossa punição nele mesmo, no seu próprio corpo, vertendo seu próprio sangue, os pecados, as fraquezas, a pobreza, a doença, a morte, a opressão. Então não é só uma substituição que resolve. Além da substituição, a substituição tem que ser feita com identificação. Mesma espécie. O animal substituía, mas não era a mesma espécie, então apenas cobria o pecado. Agora Jesus, além da substituição, ele na verdade se identificou, despojou da sua glória e veio como homem nesse mundo. Depois da queda, o homem tem complexo de inferioridade, o homem tem uma má consciência, o homem começa a viver problemas psicossomáticos de culpa, condenação, falhas, omissão, fraqueza, Tudo isso Adão viveu depois da queda e a espécie humana vive até hoje. O homem encontra uma cura religiosa, entre aspas, através do arrependimento, tristeza pelos seus pecados e agonia profunda em oração. Mas tudo isso é inútil sem o poder da cruz de Cristo. Tudo isso é inútil se não for através do sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 de João, capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. O espírito do anticristo que sempre esteve no mundo, sempre esteve aí de uma forma ou de outra, tentando levar o homem a se afastar de Deus. O espírito do anticristo, desde o Éden, é o espírito que agia na serpente, é o espírito que estava sobre a serpente tentando a Eva. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então aqui a gente vê a manifestação do anticristo e Paulo já nos alerta: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste aí o homem do pecado. Qualquer esforço humano para trazer uma resposta positiva nas áreas do governo, na área da religião, das ciências, das humanas, ou mesmo prosperidade material e social, separado do poder da cruz, tem como fonte o poder e o espírito do anticristo. Então, cuidado, ninguém de maneira alguma vos engane. Mas além da substituição, nós temos que observar também a identificação. A identificação, ou seja, é ele vir como homem. A nossa união é com o Cristo crucificado. A nossa união é com Cristo morto, sepultado, ressuscitado, glorificado e que subiu às alturas. Somos um com ele. Ele se identificou conosco,
tomou tudo que era nosso. Então, qualquer coisa que eu faça que esteja fora do poder, que esteja fora da cruz, não passa de uma mera obra morta, né? Já vimos aí em Pedras Fundamentais 1 o arrependimento de obras mortas. Por quê? A única coisa que resolve a questão do pecado é um sangue puro, inocente, imaculado, o sangue de Jesus, seu Filho. Qualquer esforço da parte humana tentando se justificar, tentando cobrir o seu pecado, não resolve o problema do homem, porque o problema do homem foi resolvido na cruz do Calvário através do sacrifício de Cristo Jesus, a identificação dele com a espécie humana. Para resolver os problemas que ele herdou da parte adâmica, qualquer coisa que o homem faça humanamente não passa de mera religiosidade e tem como fonte, então, o espírito do anticristo. Todo esforço humano para resolver esses problemas fora da cruz nada vale. Quantas pessoas que querem sentir que foram perdoadas, então, na verdade, começam a fazer boas obras e muitas vezes dão tantas esmolas, ajuda, casa de recuperação, orfanato, creche, asilo e tantas coisas, tentando se redimir. Isso daí não redime pecado, isso daí não cobre pecado, porque ele pensa, bom, eu pequei, eu falhei, eu pisei na bola, mas não, eu ajudei as criancinhas, eu ajudei os órfãos, eu ajudei os idosos. Isso, na verdade, não se paga com boas obras. Na verdade, toda esmola e todo feito, toda obra, fora da obra da cruz, são obras mortas. Então, se o homem quiser ser liberto e justificado, o homem tem que crer e aceitar o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário e recebê-lo como Senhor para que ele possa ser justificado. Assim como Jesus despojou da sua glória, veio a esse mundo e se fez homem, eu tenho que me identificar com a morte dele. Isso é o batismo. Uma identificação com Cristo Jesus. Temos que ter identificações com Jesus. A primeira identificação que eu tenho que ter com Jesus é com o Cristo ressuscitado. Ou seja, ele, na verdade, para ressuscitar, primeiro foi crucificado. Então, primeiro eu tenho que me identificar com o Cristo crucificado. Ele não tinha que ir para a cruz porque ele não tinha pecado. Mas ele foi para a cruz por minha causa, pelo meu pecado. Agora, como que eu me identifico com ele? Quando, na verdade, eu mortifico a minha carne, quando eu mortifico a minha vida, eu estou sendo crucificado com Cristo. Quando eu aceito que ele foi para a cruz por minha causa. Uma evidência disso é o batismo, é o passar pelas águas. A água tem a representação que você se identifica com Cristo, entra no tanque batismal, à medida que você é mergulhado, você foi sepultado com Cristo, crucificado com Cristo, mas à medida que você é erguido, você ressuscitou em novidade de vida. Então eu tenho que me identificar com a sua morte, a sua crucificação, o seu sepultamento e ressuscitar em novidade de vida. Esse é um dos motivos porque Jesus nunca batizou ninguém. Ele ordenou batismo, mas ele não batizou ninguém. Ele foi batizado, mas ele não batizou ninguém porque o batismo representa a morte. E jamais o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, estaria coligada com a morte. Então, na verdade, ele veio trazer vida e vida com abundância, mas era necessário ele passar pelo batismo para cumprir todas as coisas. Agora, depois de ressuscitado, depois de glorificado, depois de ascendido às alturas nos céus, é que nós cremos e estamos esperando a promessa da sua vinda. 1 de João, capítulo 4, verso 17, primeira epístola de João 4, 17, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. Como ele é, somos nós neste mundo. Isso tudo é tão sobrenatural que a mente natural não consegue alcançar e não aceita isso. Isso você só consegue compreender e receber pela fé em Cristo Jesus. É uma verdade tão poderosa que a mente natural rejeita. Filipenses capítulo 1, verso 21 nos diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer
é ganho. Ou seja, enquanto eu vivo aqui na terra, eu estou vivendo a vida dele. Eu não estou mais vivendo a minha vida, né? Aquele que quiser seguir a Cristo, tome sobre si a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-o, né? Paulo identificou-se com a vida de Cristo, a qual fluía através do seu corpo mortal. Por isso que Paulo vai dizer, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então Paulo entendeu a identificação atual com Jesus não é com o sofrimento dele na cruz do Calvário, mas com a posição dele à mão direita do Pai, à destra de Deus. Colossenses capítulo 3, verso 3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Já estáis mortos e a vossa vida está oculta. A nossa vida está escondida juntamente com Ele. Marcos capítulo 8, Jesus vai dizer sobre a renúncia agora que nós devemos ter. Marcos capítulo 8, 34 a 36. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Então aquele que quiser, na verdade, seguir a Cristo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, renuncie à sua própria carne e siga ao Senhor. Aqui Jesus está falando da vida eterna, e quem quiser ter essa vida eterna, essa vida abundante, tem que mortificar a sua alma, tem que mortificar os desejos da sua psique. Você perde a sua psique para ganhar o zoe. Você perde, na verdade, os prazeres da carne e da alma para ganhar a vida abundante, a vida de Deus, a vida eterna. Isso é identificação. Nós nos identificamos de tal maneira que os atos que fluem através de nós seriam os próprios atos de Jesus. A medida da sua vida natural neste mundo que você quer salvar é a medida da vida sobrenatural que você vai perder. Então, nos textos seguintes, há uma ilustração viva da obra completa da substituição de Cristo, na qual nós temos identificação. Há mais de 130 textos falando sobre o que nós somos nele, com ele, em quem, pelo qual. Há mais de 130 textos falando dessa identificação. Nós vamos observar alguns. Romanos capítulo 6, verso 6. Romanos 6, 6. Sabendo isto, que o vosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Sabendo que o velho homem, a natureza pecaminosa, a natureza adâmica, do sêmen adâmico, da semente adâmica, foi com ele crucificado. Essa natureza que Jesus tomou sobre si e levou lá na cruz do Calvário. Eu estava lá quando ele morreu, eu estava nele, ele tomou o meu lugar, né? Ali uma identificação. Foi por meus pecados que os espinhos foram colocados na sua cabeça, foram cravados nas suas mãos e nos seus pés, ou seja, ele me substituiu. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, a nossa vida nele. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos capítulo 6, verso 8. Romanos capítulo 6, verso 8. Ora, se já morremos com Cristo,
cremos que também com ele viveremos. Se já morremos, ou seja, se mortificamos as coisas da alma, os prazeres da carne, se já morremos com Cristo, cremos. Eu posso falar então, eu me identifiquei com a sua morte, eu morri com ele quando ele morreu na cruz do Calvário, participou da minha morte espiritual e eu fui identificado com ele naquela morte espiritual. 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Então, Jesus sofreu na carne até pagar toda a dívida que era contra nós. Quando ele disse, Pai, está consumado. A palavra no original aponta para Pai, está consumadamente consumado, está completo, está feito. Ou seja, ele está dizendo, Pai, fiz todas as coisas, aquilo que era proposto para eu fazer, eu paguei toda a dívida toda está paga. Então, ao ressuscitar, ele, na verdade, a morte não pôde detê-lo. Né? Ele não teve como ficar no estágio de morte, seu corpo não provou da decomposição, da corrupção, porque ele nunca pecou. E aí, então, ele não tinha o salário a receber, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele foi justificado em espírito e colocou novo nascimento também à nossa disposição. Colossenses capítulo 2, 15 a 17. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa ou da lua nova ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ou seja, Jesus sofreu até cancelar o escrito de dívida contra nós. Despojando no original era a palavra que era usada quando a mulher era apanhada no ato de adultério, ela era levada para uma praça pública e ali diante de todos era anunciado o pecado daquela mulher e cada um pegava uma pedra para fazer juízo, para atacar sobre ela a sentença e diante de todos ela era envergonhada, apedrejada, despojada, ela era morta. Jesus, na verdade, despojando principados e potestades, os expôs publicamente. Jesus expôs ali todo principado e potestade publicamente. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito. Jesus sofreu na região dos condenados em meu lugar. Ele satisfez as reivindicações da justiça do universo, até que não houvesse mais dívida contra nós. Quando Jesus foi justificado, vivificado no Espírito, vitorioso sobre Satanás, ascendido aos céus e assentado nos lugares celestiais, eu também legalmente fui justificado com ele. Legalmente fui vivificado no Espírito. Legalmente sou vitorioso sobre Satanás, ascendido nos céus e assentado nos lugares celestiais. Legalmente ele já conquistou essa posição para nós. Vitalmente ainda não estamos lá em carne e sangue ou em corpo glorificado, mas vamos chegar a se perseverarmos e permanecermos firmados. Colossenses 2,15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Satanás sabe que nós o vencemos em Cristo Jesus. Por isso que o diabo não quer que você aprenda a verdade da palavra, não quer que você aprenda a verdade do evangelho, não quer que você conheça a verdade. Por isso que muitas vezes dá um cansaço quando você vai estudar a palavra, muitos até dormem de sono, de peso espiritual,
porque o diabo não quer que você conheça a verdade, porque se você conhecer quem você é em Cristo Jesus, o diabo tem que sair, tem que fugir da tua presença, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, se você souber quem você é em Cristo Jesus, isso é uma ameaça ao reino das trevas, ao império das trevas. Então, Satanás sabe que nós o vencemos em Cristo Jesus e que nós estávamos com Cristo quando ele venceu a morte, quando ele triunfou sobre ele, quando Jesus despojou os principados e potestades, quando Jesus os expôs publicamente, a derrota de Satanás, de todos os exércitos nas regiões das trevas, Satanás se lembra que nós participamos da derrota dele e agora estamos festejando aquela grande vitória. Então ele não quer que você saiba disso, por isso que é uma luta para você conseguir aprender a palavra. Mas persevera, permanece firmado, porque o diabo já é um derrotado e, na verdade, a vitória é tua pelo sangue de Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, verso 6, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Na mente da justiça do universo, cada membro do corpo de Cristo já está assentado à mão direita da majestade nas alturas. Já está assentado, e isso é legal. Vitalmente ainda não, mas legalmente já estamos. Então, falar o que Satanás está fazendo nos dias de hoje, ou em nosso corpo, ou em nossa mente, é negar o que somos em Cristo Jesus. Isso é dar louvor a Satanás. Então, cuidado com o que você fala, não dê a sua boca, não empreste a sua boca à murmuração, à reclamação, ao praguejamento de maneira nenhuma. Louvar significa falar continuamente a respeito da obra de alguém. Então, tem muitos cristãos que, infelizmente, por falta de conhecimento, têm dado louvor a Satanás, contando os feitos de Satanás, contando as lutas, as batalhas e as tribulações, mais do que as vitórias, as bênçãos, mais do que Jesus tem feito na tua vida. 1 de Coríntios, capítulo 12, verso 18, 1 Coríntios 12, 18, mas agora Deus colocou os membros no corpo como Ele quis, cada um deles como Ele quis. 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Como corpo de Cristo, então você tem que agir como Cristo. Como corpo de Cristo, você tem que alinhar o teu corpo ao cabeça e poder, então, glorificar única e exclusivamente ao Senhor, louvar somente a Deus, narrar os seus feitos, deixar aí um legado à próxima geração do que Deus tem feito, está fazendo e vai fazer na tua vida. Para terminarmos a aula de hoje, Provérbios capítulo 20, verso 19. Provérbios 20, 19. O que anda maldizendo descobre o segredo, pelo que, com o que afaga com seus lábios, não te entremetas. Então, cuidado com aquilo que sai da tua boca. Na verdade, Tiago nos ensina que se você conseguir dominar a tua boca, tal varão é perfeito. Que Deus possa te abençoar, que você possa se apropriar da sua realidade em Cristo Jesus e possa tomar posse do que Jesus já fez na cruz do Calvário para você. Fica conosco, continue aí estudando e aprendendo nas próximas aulas, no nome de Jesus. Até lá, que Deus te abençoe.